Muitos pacientes procuram a Clínica Visão Serra com uma queixa bastante específica, chamada ceratocone. E existe uma confusão muito grande a despeito do que se trata essa patologia muito frequente, especialmente nos mais jovens. Todos já ouvimos falar de miopia, de hipermetropia, de astigmatismo. Bem, o ceratocone é um tipo de astigmatismo, mas de maneira irregular, ou seja, um astigmatismo um pouquinho mais raro. Nós temos na superfície do olho a primeira camada chamada córnea. A córnea seria, fazendo um paralelo, uma espécie de para-brisa do olho. É uma lente, é transparente e tem uma certa curvatura. Quando esta curvatura sofre alguma alteração e aumenta em algum ponto, isso causa uma distorção muito grande na imagem. Então a isso nós damos o nome de ceratocone. É um distúrbio, um aumento, uma irregularidade nessa curvatura anterior da córnea que causa então uma perda de visão, bastante acentuada em alguns casos. A palavra ceratocone às vezes desperta um pouquinho de medo nos pacientes, porque ela está muito associada a uma cirurgia que também é muito frequente no imaginário popular, que é o transplante de córnea. Antigamente, 30 anos atrás ou mais, o único tratamento cirúrgico para o ceratocone era o transplante de córnea. Os pacientes com ceratocone avançado acabavam quase que em sua total maioria necessitando de uma cirurgia de transplante de córnea. Essa cirurgia ainda é realizada hoje, e é muito realizada, mas não é a única cirurgia disponível. Nós reservamos o transplante de córnea para casos extremos em que as outras técnicas não foram capazes de corrigir o problema. Começa-se o tratamento de ceratocone pelo diagnóstico. E o diagnóstico é feito de maneira muito simples, através de um exame chamado topografia da córnea. Alguns colegas dispõem desse equipamento, outros não, mas ele é, na maioria dos lugares no nosso país, disponível facilmente. Se encontra em algum consultório, mesmo em localidades pequenas, um equipamento apto a fazer o exame. Quando o médico oftalmologista suspeita que o paciente possa ter ceratocone, ele em geral solicita alguns exames complementares. São esses exames a topografia de córnea, o pentacam, a paquimetria, a microscopia especular, e cada um deles fornece uma miríade de informações para o oftalmologista. Quanto mais informações nós tivermos acerca desta córnea, mais fácil é fazer o diagnóstico e mais fácil é conduzir o tratamento. Quando se fala de tratamento para o ceratocone, nós precisamos dividir em duas grandes áreas, os tratamentos ópticos e os tratamentos cirúrgicos. Sempre começa-se um tratamento de ceratocone pela base, que são os tratamentos ópticos. Pode-se receitar em alguns casos óculos, em outros casos lentes de contato. Existem inclusive lentes de contato específicas para tratamento do ceratocone. Em outros casos mais avançados, em que se percebe um avanço da doença, entram então em cena os tratamentos cirúrgicos. Recentemente no nosso país foi permitido o uso de uma tecnologia que já existe fora do nosso Brasil há muito tempo, chamada crosslinking de colágeno. O que o crosslinking faz, basicamente, é promover uma adesão maior entre as fibras de colágeno da córnea, impedindo assim que este ceratocone avance. Temos feito bastante esse procedimento nos últimos tempos, porque existe agora a cobertura pelas operadoras de saúde do mesmo, coisa que não acontecia até um ano atrás. Outro tratamento muito utilizado é o implante de anéis intracorneanos. O que os anéis intracorneanos fazem, em resumo, é promover uma espécie de arcabouço, de armação para a córnea, como se servissem como um cabide interno da córnea. Isso muitas vezes regride o ceratocone, faz com que a visão melhore e impeça-se o avanço do mesmo.
A grande vantagem desse método, do implante de anel intracorneano, é que ele é reversível. Nós podemos remover esse anel a qualquer momento e podemos, junto com esta cirurgia, utilizar outras técnicas. O terceiro passo e último passo no tratamento do ceratocone é o transplante de córnea. Quando os outros passos todos foram executados ou por uma razão ou outra não puderam ser executados, entra em cena então a cirurgia mais radical para esse problema. Trocamos a córnea do paciente por uma córnea doadora. Isso acaba removendo um problema, mas adicionando outro, porque, como todos sabem, qualquer transplante corre o risco de rejeição, de infecção e de problemas inerentes à técnica. Hoje em dia, nós temos a possibilidade de utilização do laser de femtosegundo também para transplantes de córnea, mas de uma maneira muito ainda inicial no nosso país. Felizmente, o número de doadores de córnea no nosso país cresceu muito, então a disponibilidade de córneas para transplante é muito grande. E a fila, a famosa fila do transplante, hoje praticamente não existe mais em lugar nenhum. Mas ainda assim, o transplante de córnea é uma cirurgia grande para as dimensões do olho, uma cirurgia invasiva e cheia de potenciais problemas. Portanto, só indicamos o transplante de córnea quando realmente existe um prejuízo muito grande à visão do paciente e a incapacidade de todos os outros métodos contornarem o problema.